Obrigado pelo convite. Como mencionei na ocasião em que nos encontramos no velório de sua tia-avó, há quase 3 décadas exerço a função de tanatopraxista, embora prefira o termo embalsamador, pois soa menos técnico e mais suave aos ouvidos e plenamente reconhecível. Para a maioria das pessoas, essa é uma profissão sinistra e até agourenta. Entretanto, no mundo dos vivos, tem efeito bastante prático. Exemplo disso é eu chegar em qualquer estabelecimento que haja fila ou tempo de espera. Certamente ninguém me quer por perto, fazendo questão de adiantar minhas solicitações para se ver livre de mim o quanto antes. Moro numa cidade do interior da Bahia chamada Barra, nas proximidades do Rio São Francisco. Pode parecer engraçado, para não dizer tétrico, mas aqui quase ninguém sabe o meu verdadeiro nome. Antes, todos me chamavam de o filho do embalsamador. E hoje, tendo seguido sua profissão, sou conhecido apenas como o embalsamador. Somos conhecidos e respeitados, ainda que meu nome e o de meus parentes sequer sejam lembrados. E é melhor que se mantenha assim, afinal, se alguém me chamar de Frederico Florencio Faustino, é bem capaz de eu empalidecer como uma alma penada, horrorizado, e creio que vocês saibam por quê. Pertenço à 5ª geração de embalsamadores e minha família inteira exerce a arte fúnebre, desde carpinteiros escultores de caixões a pedreiros e agentes funerários, o que certamente rende muita prosa do além quando nos reunimos, vez ou outra, na pontinha da noite, sentados à mesa, após o jantar, ou em cadeiras à frente de nossas casas. Enfim, iniciarei pelas histórias mais curtas e leves, e se gostarem, enviarei as mais longas e escabrosas. Como as histórias são muitas e ocorridas ao longo de quase 7 décadas, as relatarei como as ouvi, sempre com as devidas adaptações e sem revelar quem as narrou, mas tenho certeza de que, quando for um evento que presenciei, todos saberão, pois adoro ouvir, mas morro de medo quando acontecem comigo. Espero que gostem, acreditando ou não. Era uma noite abafada de outubro, quando fui chamado ao pequeno vilarejo de Grota, no extremo sul da Bahia, onde um casal de agricultores se encontrava em luto pela filha Berenice, uma bela jovem de 16 anos. O lugar era afastado, cheio de crenças e superstições, e segundo os parentes, Berenice era bastante vaidosa e havia falecido 2 dias antes, vítima de um trabalho obscuro, uma bruxaria intimamente ligada à longevidade e beleza, da qual até mesmo o padre preferiu não se envolver e, me conhecendo, mandou-me buscar. Haviam abrigado a jovem numa casa de farinha desativada sobre uma mesa longa e escura, e quando me aproximei, imediatamente o estado do cadáver me chamou a atenção. Ele estava impecável, definitivamente lindo, preservando o rubor e a jovialidade da moça, aspectos naturais impossíveis para alguém falecido há tanto tempo. Aliás, tudo ali era estranho, a começar pela exigência dos meus serviços, visto que toda a beleza do cadáver se conservava, fornecendo o tempo necessário aos ritos mortuários, já que seria sepultado no cemitério da cidade. Outra estranheza é que a família e 2 dúzias de pessoas me acompanharam, porém nenhuma delas entrou no recinto, permanecendo lá fora com velas e lamparinas, se esgueirando para ver através das frestas na madeira e entoando ladainhas. Fiquei quase 2 horas rodeando a mesa, avaliando todos os mínimos detalhes clínicos de Berenice, incapaz de lhe creditar morte. Decidi ir até os familiares, encontrando com a mãe à frente da porta, amparada pelo marido. Questionei mais uma vez o período do falecimento e suas circunstâncias, já que nem mesmo o rigor mortis consegui comprovar. Em sua simplicidade, a mulher repetiu que aquilo era um trabalho obscuro,
Um feitiço rogado por uma velha cigana que, de passagem pela cidade, se encantou com Berenice e a prometeu para um de seus netos, oferecendo à família generosa quantia em tecidos e metais preciosos para permitir o casório, mas que a própria jovem tomou à frente, não aceitando. A anciã entendeu aquilo como soberba devido à sua beleza e, diante de todos, murmurou uma prece estranha, repleta de ruídos animalescos e gestos com mãos e trejeitos de cabeça, onde as únicas palavras compreensíveis foram: nem mesmo a frieza da sepultura há de consumir o que lhe é belo, e ele a terá, viva ou morta. 2 semanas depois, Berenice recolhia lenha sozinha, quando foi picada por uma cobra, sendo encontrada horas mais tarde, já sem vida. Respirei fundo para absorver toda aquela história, e ao fim, a mãe me informou qual seria de fato a minha tarefa, fazendo-me retornar ao interior da casa de farinha, ainda mais aterrorizado do que com as sugestões expressas na praga da velha cigana. Eu estava habituado a manipular a morte e achei que tudo não passasse de esquisitices e superstições, acompanhadas por uma boa dose de coincidências. Algumas pessoas não conseguem superar a perda de um ente querido e acabam gerando artifícios para amenizar o luto. Já vi isso acontecer. Porém, todo o vilarejo acreditava no tal trabalho obscuro, e eu, um completo ignorante às suas influências, estava bem diante do vívido cadáver de Berenice, incapaz de explicar a mim mesmo como algo assim era possível. E ainda por cima, havia o pedido da mãe, uma das tarefas mais absurdas que alguém poderia pedir a um embalsamador. Esperei o máximo que pude e procurei tomar todas as providências antes de começar os procedimentos de higienização. Mesmo assim, enquanto aplicava os químicos, algo inesperado aconteceu. E eu vi acontecer. Gotas de suor começaram a surgir na pele da jovem, uma sutil camada transparente que encobriu todo o seu corpo, deixando-o ainda mais avivado. Inicialmente, achei que fosse um erro técnico no processo de preparação, mesmo que nunca tivesse presenciado algo assim. Parei um pouco e fiquei a observar, notando um líquido negro escorrer de sua boca, exalando um cheiro forte e almiscarado, e que nada tinha a ver com odores cadavéricos. Assemelhava-se a ervas aromáticas, mescladas a ossos queimados ou algo do tipo. Não vou mentir, meu coração começou a bater terrivelmente forte e meus instintos gritavam para eu parar. Ainda assim, uma mistura de curiosidade e dever profissional me mantiveram ali. Com algumas gases, limpei o líquido, removendo um filete escorrido pelas bochechas, mas quando cheguei à boca, ela se moveu, se fechando sutilmente. Espasmos cadavéricos explicariam aquilo, não de forma tão consciente, claro, e por isso comecei a me incomodar. Os olhares aflitos das pessoas, através das frestas, parecendo espremer o espaço da casa de farinha e se aproximar intimamente de mim, cobrando explicações. Me esforcei para continuar, procurando agilizar os procedimentos e deixar o local, mas quando ouvi uma voz, uma espécie de arfar pesado, que simplesmente parecia preencher todo o lugar, olhei para o teto alto de madeira e para todos os cantos procurando sua origem. E foi então que ouvi nitidamente: "Arranque-a de mim." Nunca tinha ouvido a jovem Berenice, mas soube de imediato que aquela era a sua voz. Isso me fez compreender o pedido de sua mãe, as possíveis consequências de ignorá-lo e as reais implicações do que eu antes acreditava ser mera superstição. Levei meia hora para a execução do procedimento e depois deixei aquela casa de farinha com a cabeça erguida, recebendo gratificantes sorrisos da mãe e do restante dos familiares da jovem Berenice. Vocês devem estar se perguntando: o que eu fiz? Cada um deve usar a imaginação e juntar as peças para descobrir.
ou simplesmente visitar a antiga igreja de Grota e acessar o cemitério subterrâneo, e chegando ao túmulo B20, ler o seguinte epitáfio: Aqui jaz alguém cuja vaidade a morte conquistou, porém, destituída da face, a honra zelou. Um jovem de nome Renâncio foi trazido à funerária em condições deploráveis. Ele havia se acidentado e perdido a vida num poço vazio aos fundos do terreno da família, só sendo encontrado na tarde do segundo dia. Seu corpo já apresentava sinais de decomposição, e eu deveria trabalhar durante a noite para garantir que o velório se iniciasse pela manhã. O expediente já tinha se encerrado, ficando na funerária apenas eu e Dona Brenda, nossa gatinha de estimação. Até então estava tudo tranquilo, e aquele era somente mais um dia de trabalho que se estenderia madrugada adentro. Lembro-me de ter adiantado outros pequenos serviços e, por volta das 7 horas, reunido o material necessário para o procedimento, inclusive passado uma generosa garrafa de café e adquirido alguns pães e pedaços de carne seca para a pausa da madrugada. Desse modo, começaria e terminaria sem contratempos. Eram por volta das 9 horas. Fazia muito calor, um radinho de pilha em cima do armário tocava modas de viola e eu progredia normalmente com a higienização e fechamento dos orifícios do corpo, quando senti a presença e ouvi algo atrás de mim na entrada do cômodo. Não me importei, pois sabia que Dona Brenda costumava vagar pelas dependências da funerária e aqueles ruídos eram típicos de suas rondas, embora em qualquer outra ocasião. Ela já tivesse entrado e deitado ao lado da garrafa de café, dormindo à espera de um petisco de carne seca. Porém, desde aquele momento, coisas estranhas passaram a ocorrer no cadáver. Renâncio era um jovem magro e bastante peludo, e sem explicação aparente, ele foi se enrijecendo, e seus pelos se arrepiando sobre a pele enegrecida e inchada, ficando completamente em pé e liberando um fedor insuportável. Me assustei, claro, e resolvi olhar para trás, na direção da porta, encontrando Dona Brenda ali parada, sondando desconfiada o interior do cômodo, como se receasse entrar. Voltei-me para o cadáver, observando os dedos de sua mão direita se fechar, se apertando fortemente num punho cerrado, e seus dentes começando a bater apreensivamente uns nos outros. Dei alguns passos para trás, com medo e intrigado, notando que quanto mais tempo passava, mais Dona Brenda se agitava, ronronando e zanzando agoniada, como se quisesse entrar no cômodo e algo a impedisse. Ao compasso que o desencarnado Renâncio apresentava ainda mais reações, se retesando sobre a mesa. E não sei se foi ilusão ou qualquer outra coisa, porém chegou um momento que até seus olhos fechados, muito inchados pelo processo de decomposição, passaram a se mover sob as pálpebras, olhando aparentemente de mim para a Dona Brenda, deixando escorrer filetes de lágrimas apodrecidas. Apesar do calor, angustiado e sem saber ao certo o que fazer, espantei Dona Brenda e fechei a porta, reabrindo as janelas e novamente me aproximando do cadáver. E juro para vocês, bastou fazer isso para que as reações naquele corpo inanimado estabilizassem, gradualmente relaxando e voltando à sua posição habitual. Trabalhei sem descanso até o final da madrugada, pegando minha garrafa de café e meu lanche para comer com Dona Brenda lá fora, na calçada, após fechar o cômodo por completo. Nada mais aconteceu, mas pela manhã, quando os parentes vieram formalizar a escolha do caixão e retirada do corpo, minha filha caçula apareceu com Dona Brenda no colo, e a mãe do finado, ao vê-la, fez um pedido peculiar, deixando-me de olhos arregalados. Por favor, podem tirar a gatinha daqui? O Renâncio tinha pavor de gatos, e bastava ver um que ficava todo arrepiado.
Respeitamos sua vontade, porém jamais consegui explicação para o que aconteceu naquela noite. Será que certos medos permanecem mesmo depois da morte? Gisela Matias, uma senhora de seus 60 anos, foi trazida à funerária numa noite chuvosa e bastante conturbada devido a um trágico acidente envolvendo um caminhão de transporte e um ônibus escolar, justamente por conta das fortes chuvas. Por coincidência, ela também havia morrido em um acidente de trânsito e deveria ser preparada para uma longa viagem ao bairro de Itaquera, em São Paulo. Nunca fui supersticioso, mas ao lidar com os mortos, há uma regra que todos conhecem: sempre pedir permissão antes de tocar no corpo. E naquela noite, no calor do momento, não respeitei essa regra e comecei a trabalhar no cadáver de Gisela assim que tive oportunidade. O Benedito, meu irmão mais velho, trabalhava comigo e pode confirmar os detalhes desse caso, pois tínhamos juntado 2 mesas na sala de preparação para agilizar os procedimentos, visto que a higienização de um corpo mutilado exige maior esforço e atenção. Colocamos Gisela numa das mesas e Benedito saiu para levar um cadáver recém-preparado e trazer outro, dizendo que aproveitaria para fumar e tomar um gole de café, me deixando sozinho. Não sei quanto tempo se passou, mas enquanto a preparava, senti um frio extremo invadir o ambiente. No começo, nem liguei e até trabalhei mais relaxado, pois quem conhece as noites baianas sabe, mesmo sob chuva, o quanto elas são quentes, e nessa época, fim dos anos 70, a única provisão de resfriamento da funerária eram ventiladores de teto e janelas abertas. E conforme trabalhava, comecei a sentir as pontas dos dedos formigarem e uma leve dor percorrer a superfície dos braços e o alto da nuca, e ainda assim não me importei. Concentrado, dei continuidade aos procedimentos até ouvir: "Não me toque!" A princípio, não a compreendi, mas um desconforto me envolveu, me fazendo ir a uma das janelas abertas e ver se tinha alguém nas proximidades. A funerária ficava atrás do cemitério da cidade e um pouco afastada do centro, mas de vez em quando alguém passava na rua conversando e no silêncio da noite vestígios de frases chegavam até nós. Mas a rua estava vazia, restando somente a agressividade da chuva, e o seu barulho tornava impossível ouvir qualquer outra coisa. Voltei, contornando a segunda mesa para retomar os trabalhos. E foi quando notei pela periferia dos olhos que a cabeça de Gisela parecia se movimentar, me acompanhando, porém, quando virei diretamente para ela, o movimento cessou. Fiquei desconfiado, mas já trabalhava há muitas horas seguidas e a fadiga às vezes faz dessas coisas. Então resolvi ignorar e prosseguir. Eu preparava linha e agulha para suturar um ferimento em seu maxilar, estando bem próximo ao cadáver, quando novamente ouvi um ruído, um chocalho ou porcelana batendo uma na outra, porém agora era bem perto de mim. Tão perto que me engasguei de espanto, pois eram meus próprios dentes que trepidavam de frio. Alarmado, segurei o queixo e olhei em volta, só então reparando que a sala se encontrava tomada de uma névoa estranha, gelada e viva. E mais uma vez ouvi a voz: "Não me toque, não me toque, não me toque, não me toque." Olhei para Gisela e um meio sorriso riscava seus lábios, nitidamente debochando de mim. E tomei um susto tão brutal que cambaleei para trás, esbarrando na outra mesa, passando sobre ela e caindo no chão, derrubando uma série de utensílios, instrumentos e produtos. Afinal, as palavras saíram diretamente da boca da defunta. Não sei se apaguei, mas lembro de estar todo sujo de formol e de minha própria urina. E ir levantando bem devagar, olhando na direção de Gisela.
e a encontrei me encarando diretamente, os olhos bem abertos e agressivos, me aterrorizando tanto que saí correndo da sala, alucinado, topando com Benedito, que estava prestes a entrar, os dois caindo no chão e eu apenas levantando, voltando a correr e, enfim, desmaiando. Na verdade, na minha mente, o fato registrou-se desse modo, porém Benedito diz que não foi bem assim. Ele conta que abriu a porta justo no momento que eu corria para sair da sala, fazendo que me chocasse contra sua quina e desabasse para trás, inconsciente e sangrando, tanto que ainda hoje tenho uma cicatriz no supercílio direito para confirmar sua versão. Vários minutos depois, Benedito me despertou numa das poltronas da recepção, um punhado de gases na mão e o semblante tranquilo. Ele tinha me levado para lá e suturado o corte, permanecendo quieto ao meu lado, me olhando. Perguntei o que tinha acontecido, porque eu não me lembrava de nada, e ele disse que também não sabia. Ficamos um tempo em silêncio ali, e ele não me perguntou ou explicou absolutamente nada, apenas colocou a mão no meu ombro, dizendo para eu tomar um trago de café e voltar à sala de preparo, pedir desculpas e depois autorização para tocar no corpo de Gisela, e tudo ficaria bem. Depois desse dia, essa é a primeira coisa que faço quando os cadáveres chegam à funerária, independente ser eu ou não a realizar os procedimentos de embalsamamento. Aprendi do pior modo possível que nem todas as regras podem ser quebradas, ainda mais com relação aos mortos. Depois desse dia, essa é a primeira coisa que faço quando os cadáveres chegam à funerária, independente ser eu ou não a realizar os procedimentos de embalsamamento. Aprendi do pior modo possível que nem toda regra pode ser quebrada, ainda mais com relação aos mortos. Chegamos ao final, queridos ouvintes. Este foi um vídeo bônus. Vídeos especiais todas as terças e sextas. Comentários e críticas são muito importantes para melhorarmos o nosso conteúdo. Deixem suas opiniões e sugestões. Aproveitem para se inscrever e fortalecer o canal. Muito obrigado.